Olá, bom dia. Vamos agradecer a nossa querida casa, Rita de Cássia, por mais essa oportunidade de estudos, de reflexões acerca dessa doutrina que tanto nos esclarece, mas acima de tudo, que também tanto nos consola. Agradecer também aos espíritos amigos responsáveis pela realização dessa atividade, por mais essa oportunidade de encontro, de estarmos juntos, unidos, para lembrar das lições do Cristo, para lembrar da Boa Nova, para exercitarmos nosso crescimento espiritual. Na oportunidade de hoje, na manhã de hoje, a casa nos convidou para vir falar um pouquinho sobre um trecho que está contido no Evangelho de Mateus, um trecho que são palavras do Cristo, um trecho que está cercado de muita energia, que inicia inclusive com uma exclamação bastante significativa, quando Cristo se refere àqueles que se dirigia dizendo: Senhor, Senhor. O trecho está contido no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, os versículos 21 a 23, e também é comentado no Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá os Espíritos nos esclarecem com muita propriedade qual o sentido, quais as orientações que precisamos compreender a partir das palavras do Cristo. Vou tomar a liberdade de ler esse trechinho do Evangelho para que nós possamos iniciar então nossas reflexões acerca desse tema. E ele inicia assim: nem todos os que me dizem, lembrando que são palavras do Cristo, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E então eu lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Interessante, não é? Porque nessa passagem o Cristo já esclarece de maneira muito significativa e clara que nem todos, mesmo aqueles que digam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Alguns sim, outros não. Já já nós vamos dar uma olhada um pouquinho melhor nesse contexto de onde essa afirmativa do Cristo surge e principalmente a quem ele se direciona, mas antes disso eu gostaria de fazer um convite a todos para que pensemos um pouquinho nas palavras do Cristo. Pois eu recordo, e não é de hoje, a primeira oportunidade que eu tive de ler esse trecho, não só lá no Novo Testamento, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, e a pergunta que me ocorreu quando fiz a primeira leitura é de que aqui haveria algum tipo de contrassenso. Sim, acompanhem comigo, pois no trecho do Evangelho de Mateus, o Cristo nos afirma que muitos perguntarão a ele: não profetizamos em teu nome? Não expulsamos o demônio em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Entretanto, mesmo nesse cenário, o Cristo responde, e ainda em voz alta: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. É interessante nós pensarmos que aqui mora um possível contrassenso. Afinal de contas, esses indivíduos que questionaram o Cristo, trabalharam pelo Cristo e para o Cristo. Por que então o Cristo, nessas condições, estaria se afastando deles? Interessante, não é?
Bem, vamos compreender um pouquinho melhor e perceber que, na verdade, não há nenhum contrassenso na afirmativa do Cristo. Assim como nos afirmam os Espíritos que esclarecem essa passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um primeiro aspecto que nos ajuda a compreender um pouquinho melhor essa afirmativa do Cristo é entender que na época do Cristo, grande parte de suas afirmativas, não a totalidade é claro, mas grande parte de seus argumentos eram direcionados a um grupo específico, que eram os fariseus. Fariseus, do hebreu parush, significa divisão ou separação, era uma seita judaica influente. Eram chamados doutores da lei porque, em sua época, em geral, eram eles os responsáveis para transcrever aquilo que estava escrito nas leis para o entendimento do povo. Eram eles, portanto, aqueles que eram os portadores das intenções, dos desejos, por assim dizer, vou colocar esse termo entre aspas, da vontade de Deus, pois era isso que estava descrito na lei. Este grupo, entretanto, e este é o aspecto importante para compreendermos por que grande parte das afirmativas do Cristo se direcionavam a esse grupo em específico, este grupo, em geral, vivia, caminhava e executava aparências. Valorizava exclusivamente as atividades exteriores e não interiores. E assim o faziam porque, em si, em verdade, carregavam consigo um forte apelo egoísta e dominador. Se pararmos para pensar um pouquinho, logo perceberemos que este comportamento que muitas vezes observamos hoje, de viver pela aparência, é um comportamento que em essência sempre existiu, e não somente nos dias de hoje. Alguns enganam, outros não. Portanto, na época do Cristo, em geral, grande parte das suas afirmativas estava direcionada a esse grupo. E esse grupo, como vivia das aparências, utilizavam, em grande parte, determinadas roupas, se abstinham do consumo de determinados alimentos, resguardavam determinados dias. E todas essas questões acabavam se tornando alvo de discussões extensas, que muitas vezes aqueles que os cercavam entendiam que eram capazes de serem realizadas somente por indivíduos dotados de muita inteligência, de muita intelectualidade, de um potencial superior. Eis aí também um dos motivos, não o único, da alcunha de doutores da lei. É, portanto, para este grupo e neste contexto que o Cristo vem nos lembrar, para eles, em essência para nós todos, em verdade, que o que deve ser buscado na lei não são as aparências externas. O que o Cristo vem nos indicar que o que deve ser buscado na lei é o espírito que vivifica e não a letra que mata, como nos esclarece o trecho que está contido lá em Coríntios. Ou seja, o Cristo vem nos lembrar que é importante que tenhamos normas, regras, disciplinas, mas que essas regras, essas normas não podem permitir que sejamos paralisados, que elas nos paralisem para a prática efetiva do bem. Que não percamos nossas energias discutindo fatos que em essência não contribuirão em nada para que efetivamente executemos, saiamos, ou melhor dizer, ao encontro de nosso irmão e nos tornemos de fato instrumentos da vontade divina. Contudo, naquela época, os indivíduos não tinham este esclarecimento. Por esse motivo, olhavam para os doutores da lei como sendo verdadeiros santos. Afinal, eram eles que interpretavam
as intenções, os desejos de Deus nosso Pai. E é exatamente aproveitando-se desse poder velado que os fariseus interpretavam as leis, atendendo somente em grande parte seus próprios interesses e a partir daí manipulando as massas. Não é à toa que o Cristo se refere a eles como os túmulos caiados, também lá no Evangelho de Mateus, ou seja, branco por fora e cheios de podridão por dentro, pois só praticavam e exercitavam aquilo que descreviam em suas leis exteriormente e não internamente. É esse mesmo grupo que também coloca todas as atitudes e orientações do Cristo em discussão, pois afinal de contas, essas atitudes do Cristo representavam uma afronta a tudo aquilo que eles já vinham cultivando e mantendo durante anos e anos e anos a fio. Então é para esse grupo e para as grandes massas que o Cristo vem trazer essa mensagem e principalmente esclarecer que é importante voltar-se para si, olhar para dentro, viver o seu interior, conhecê-lo, estudá-lo, porque em essência todos têm dentro de si a própria luz. Como nos lembra o Cristo também, e mais essa oportunidade, não é o que entra pela boca, fazendo referência ao fato de consumir um alimento em um dia, em específico, que para eles era inapropriado. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai de sua boca, porque o que sai da sua boca procede de seu coração. Outro trecho também presente lá no Evangelho de Mateus. Pois afinal de contas, se pensarmos bem, que dia efetivamente não é abençoado por Deus, que alimento não é digno do Pai? Evidentemente que precisamos consumir com parcimônia. Use, mas não abuse. Mas que alimento, que dia, que trabalho. Evidentemente, lembrando que trabalho é toda ocupação útil, que trabalho digno não é abençoado pelo Pai, ainda mais quando é em favor do nosso próximo. O Cristo, portanto, vem romper com essas convicções, as convicções desses doutores da lei, pois essas convicções tiranizavam a criatura e as criaturas que não detinham esse conhecimento, mas que por sua vez, na grande parte, apropriavam-se dessas regras e normas apresentadas pelos fariseus, porque isso representava a salvação através do menor esforço. Ou seja, a massa se aproximava deles para dizer: a salvação é isso? É assim que vamos conquistar a salvação? É só não comer isso? É só atender a esse sábado? É só usar esse tipo de roupa? Isso eu consigo fazer. Dessa forma eu consigo atingir o reino dos céus. Eu não preciso olhar para dentro, eu não preciso me trabalhar, eu preciso apenas executar atividades exteriores, porque por esse caminho conseguirei chegar até Deus, nosso Pai. E é exatamente isso que o Cristo vem colocar quando Ele vem nos dizer: mas não fizemos isso, Senhor? Também não fizemos aquilo? É quando o Cristo nos diz: afastai-vos de mim. Pois em essência o que estão fazendo somente são atos exteriores, obras de iniquidade. E é esse aspecto interessante que precisamos avaliar, porque em geral nós temos a tendência também de terceirizar esse tipo de reflexão, de que de fato o que é mais importante é a realização desse trabalho interno. E aqui, trazendo para a nossa realidade, nós também temos essa mesma tendência, imaginando que este era um problema somente dos fariseus ou de outras religiões que nos cercam. Não, nós encontramos essa mesma questão dentro do nosso núcleo,
dentro do núcleo espírita? Sim, vamos trazer para a nossa realidade, porque afinal de contas, nós também, ao invés de dizermos, nós espíritas, ao invés de dizermos Senhor, Senhor, não expulsei os demônios em teu nome, não profetizei em teu nome, podemos muito bem dizer, não demos tantos passes em teu nome, Senhor, não trabalhamos na desobsessão, Senhor, não fizemos palestras, não dirigimos mesa, não realizamos o trabalho assistencial na Rocinha, e mesmo assim, Senhor, fiz tudo isso, e mesmo assim, Senhor, dirá para mim, afastai-vos de mim? Mesmo assim? Bem, e podemos até, inclusive, barganhar, como muitas vezes já vi e observei dentro da casa espírita. Não só dei passes, não só ajudei na desobsessão, mas também dei X passes, ou fui tantas vezes bondoso com fulano ou ciclano, isso não conta de nada. Dirá ainda para mim, Senhor, afastai-vos? É nesse momento que o Cristo, com propriedade, vem nos esclarecer que apesar de tantos esforços, a atividade por si só, externa, não é credencial para o reino dos céus. E por que não? Por que esse trabalho, mesmo sendo digno, pode não ser credencial para a entrada do reino dos céus? Eu diria, meus amigos, minhas amigas, que esta é a principal pergunta. A pergunta que de fato precisamos fazer. Para compreendermos por que, mesmo diante de um cenário como esse, o Cristo pode nos dizer: afastai-vos de mim, vós que se dedica somente a obras de iniquidade. Porque quando lemos esse trecho, para facilitar nosso entendimento e compreender essa afirmativa, poderíamos até dizer: afastai-vos de mim, vós que desmentis, através dos seus próprios atos, vossas palavras. Afastai-vos de mim, aqueles que só dizem, mas nada praticam. Aqueles que só exteriorizam e para que internamente nada levam, nada carregam. Podemos então compreender muito facilmente que mesmo realizando todo esse trabalho de esforço, se não levarmos algo de tudo isso que recebemos para nosso interior, se não começarmos a transferir o discurso efetivamente em prática, nós também não seremos dignos de ingressar no reino dos céus. Nos lembremos, meus amigos, que no plano espiritual não é como é aqui na condição de encarnado. O plano espiritual não vive pela aparência, os véus caem, a verdade se descortina. Aqui, o companheiro que tem belas palavras e que nos apresenta seu conteúdo de maneira muito bonita, nós temos profunda admiração e imaginamos que inclusive ele carrega grande parte desses ensinos em seus corações, no seu coração, mas em verdade nós não sabemos. Não temos, eu, por exemplo, não tenho mediunidade suficiente para saber se aquilo que ele diz, efetivamente ele carrega em seu coração. E sinceramente, confesso a vocês que não teria interesse em descobrir isso, afinal de contas, como Cristo já nos indica, a cada dia o seu próprio mal. Já tenho, portanto, muitas questões pessoais que preciso trabalhar, mas a espiritualidade, meus amigos, sabe o que cada um de nós carrega dentro do próprio coração. E o que alguns de vocês nesse momento podem estar se perguntando, porque eu também me fiz essa pergunta quando tive a oportunidade de estudar pela primeira vez essa passagem, mas nessa circunstância, nesse contexto, o trabalho não serve, o trabalho não nos ajuda.
É claro que o trabalho no bem, como ocupação útil, nos ajuda, sem dúvida. É claro que o trabalho mediúnico, religioso, em favor do próximo, nos ajuda, e é claro que esse trabalho será levado em consideração. Aquele que sai e deixa o conforto do seu lar, da sua família, para se direcionar à realização do amparo, do trabalho, do apoio ao próximo, esse movimento será louvado. É exatamente o que nos diz o anjo guardião na mensagem que encontramos lá no item Provas Voluntárias, Verdadeiro Silício, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, precisamos ter em mente que a realização desse trabalho voluntário, desse trabalho no bem, nos é louvável e será considerado principalmente por dois aspectos. O primeiro deles, porque esse trabalho no bem vai nos conectar com uma espiritualidade, com um plano espiritual, com uma equipe espiritual e, consequentemente, com todas as boas vibrações iminentes desse trabalho, dessa equipe. Essa movimentação, essa iniciativa também é louvável, porque vai contribuir muito significativamente para que paremos, durante alguns instantes, de olhar somente para o nosso próprio umbigo, ou seja, de olhar somente para as nossas questões e passar a olhar um pouco para o próximo, exercitando a empatia. E esse é o caminho essencial para que possamos sensibilizar o nosso coração ainda tão endurecido. Então, por esses motivos, entre tantos outros, o trabalho no bem é louvável e será considerado. Entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, não nos esqueçamos, assim como nos esclarece o Cristo, que o equilíbrio e a legitimação da realização desse trabalho não virá pelo trabalho em si. O equilíbrio e a legitimação virá, em essência, pelo amor, pelo sentimento que aplicamos naquilo que estamos fazendo. Ou seja, de tudo que dizemos, de tudo que ouvimos, de tudo que estudamos, o que efetivamente aprendemos? Devemos nos perguntar isso. E é interessante pensarmos nesse aspecto, porque a andragogia, a ciência que estuda a relação ensino-aprendizagem para adultos, nos orienta que o conhecimento em si, pressupõe mudança de comportamento. Ou seja, eu não posso chamar de conhecimento aquela informação que nada me afetou. Ela é então somente informação, se nada me afetou. Agora, se ela transformou meu comportamento, minhas atitudes, e eu transformei aquela informação em um conhecimento. Estamos, portanto, transformando a doutrina espírita em conhecimento? Ou ela é em nossas vidas ainda somente informação? E pensarmos no sentimento que estamos aplicando a tudo que fazemos serve não só para o trabalho no bem, mas para qualquer outro trabalho que executemos em nossas vidas. Quando olhamos para a nossa história de vida, logo percebemos isso. Portanto, não é pela quantidade de preces. Isso já nos foi dito também em outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar da eficácia da prece. Não é, portanto, pela quantidade de belas palavras que dirigimos, não é pela comida que nos abstemos a não comer, não é pela quantidade de passes, não é. O trabalho no bem, como já vimos, é louvável e importante, mas ele por si só não garante que carreguemos para dentro de nós um aprendizado que é fundamental para nosso crescimento espiritual. É o mesmo que nos perguntarmos, é o mesmo
que questionarmos para nós mesmos se aquele alimento que eu decido doar e entregar ao próximo, aquele alimento que eu decido dividir com o outro, o quanto e o que deste próprio alimento eu fiz usufruto, eu utilizei, eu trouxe para dentro de mim. Porque todos nós recebemos a oportunidade da realização desse trabalho no bem. Precisamos, entretanto, refletir como de fato está sendo executado. Por mais simples que seja. Pensemos, por exemplo, no trabalho espírita lá de encher os copinhos para que as águas fiquem fluidificadas na reunião pública. Muitas vezes podemos encontrar o trabalhador espírita nos dizendo: mas eu vou só encher copinho com água, é isso mesmo? Se esquecendo que ele está recebendo a bênção da oportunidade de, enquanto realiza esse trabalho, direcionar vibrações e pensamentos para que essa água possa abençoar a todos que tomam, recuperar o espírito desequilibrado, auxiliar e incentivar o necessitado. E a mesma coisa serve, amigos, não só para a água fluidificada, mas também, por exemplo, para todo o alimento que me proponho a preparar em casa. Não basta, portanto, voltando ao ponto principal, não basta eu ter lido todos os livros da doutrina espírita, ter dado passe nas reuniões públicas. Isso por si só não basta, como nos lembra Paulo: mesmo que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, a efetiva caridade, não somente a fraternidade ou a solidariedade, eu nada serei. Mas então o que basta? Ou melhor, o que é necessário? É necessário um pouco de si. Por isso a obra de iniquidade, por isso o discurso que é distante da realidade. É preciso dar um pouco de si, é preciso colocar sentimento, é preciso, acima de tudo, aprender e executar as lições também, e não só transferir. É importante que iniciemos o trabalho, pois por ele, como já vimos, vamos melhorar o nosso olhar, vamos nos conectar, mas não podemos nos esquecer que a reencarnação é em si, em essência, a oportunidade de crescimento espiritual através da conquista de novos padrões. Abandonamos padrões de comportamento que já nos perseguem há muitas encarnações e buscamos novos que permitam que esse crescimento espiritual possa acontecer. E qual é esse novo padrão que todos nós deveríamos estar buscando? O padrão do Cristo, que nos esclarece que as aparências não garantem nada e que, se não aprendermos a efetivamente amar, nós não cresceremos. Nós não seremos dignos da entrada no reino dos céus. Esse é o ponto. Essa é a questão. E muitas vezes ouço isso com frequência, até mesmo dentro da casa espírita. Certamente vocês já devem ter ouvido também falar daquela situação onde o indivíduo fala: olha, abri aqui uma página do livro de Emmanuel, essa lição aqui é para fulano. Vou até bater uma foto aqui no celular e mandar no zap dele. Ou da outra pessoa que participa da reunião pública e diz assim: essa reunião aqui é para ciclano. Tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui. Não ouvimos isso com frequência? Pois é. Se percebermos bem, em mais essas oportunidades estamos terceirizando essa luz, esse conhecimento, esse manancial que é a doutrina espírita.
Porque, afinal de contas, quem precisa na nossa avaliação é sempre o outro. Essa lição é para ciclano, essa palestra é para fulano. Nós nunca precisamos, né? Porque, afinal de contas, nós já sabemos tudo. Será? A distância entre o saber e o praticar ainda é muito grande. Lembremos de um exemplo que nos é apresentado na doutrina espírita, que para mim é o principal referencial deste tipo de conduta. O livro Voltei, do irmão Jacó. Trabalhador espírita, de longa data, dedicado ao trabalho no bem, e teve seu mérito, afinal de contas, foi recebido por Dr. Bezerra, e para isso é necessário ter o seu mérito. Trabalhava com afinco, com dedicação. Mas o que acontece com o irmão Jacó ao se ver desencarnado? Se vê como sendo vítima de um questionamento. Esse trabalhador, o irmão Jacó, que se dedicava em grande parte do tempo à realização do trabalho de desobsessão, se vê em uma situação super delicada no plano espiritual quando é questionado por um dos espíritos que o conhecia na condição de encarnado. Aí ele perguntar: olha lá o Jacó, cadê a luz dele? Opaca. E sabemos que no plano espiritual a luz é um dos fatores que identifica inclusive o grau de evolução espiritual. Se era então, na condição de encarnado, um espírito que dava orientações, que guiava os espíritos, cadê a luz dele agora? Ele então se envergonha. E naquele momento podemos imaginar o irmão Jacó, inclusive perguntando ao Cristo: Senhor, Senhor, não dediquei minha vida toda ao trabalho no bem? Não realizei o trabalho de desobsessão? Não fui tesoureiro? Não fui tantas outras coisas? Fui vinculado à FEB? Por que me encontro em tais condições? É quando o autor, ele mesmo, nos explica dizendo que deu a luz, o manancial de nossa doutrina espírita para o outro e esqueceu-se de acender a própria luz. Quando muitas vezes, portanto, amigos, amigas, dizemos que essa página ou essa palestra é para fulano ou para ciclano, tenhamos consciência que, acima de tudo, este conteúdo é para nós, para nosso crescimento espiritual, para nosso desenvolvimento. E digo por experiência própria, pois aqui estou, dando essas palavras a todos vocês, reconhecendo que também preciso aprender, reconhecendo que este conteúdo chega primeiro a mim, que produzo os estudos para que aqui possamos estar juntos. Ou seja, a mensagem chega primeiro aos meus ouvidos para que eu possa compreender, para que eu possa aprender e depois também compartilhar. Estejamos nós todos, então, companheiros espíritas, atentos porque muitas vezes nos enchemos de atividades dentro da casa espírita, não que não seja necessário, como já dissemos várias vezes, mas nos enchemos de atividades dentro da casa espírita porque em essência não queremos olhar dentro de si. Não passemos, entretanto, todo esse manancial de conhecimento que recebemos da doutrina espírita para o outro, sem ao menos aproveitar e utilizar um pouco deste alimento. O outro também precisa e precisamos ir ao encontro dele, mas não nos esqueçamos que nós também precisamos deste alimento, desta doutrina. Precisamos nos alimentar deste manancial, porque nós, acima de tudo, também temos muitas necessidades de aperfeiçoamento.
e crescimento. A maior responsabilidade que temos, amigos, nessa encarnação é de crescer espiritualmente. Eu, você, todos nós temos essa responsabilidade, assim como nos diz a questão 132. Precisamos então, portanto, ao mesmo tempo que seguimos em direção ao outro, também nos iluminar, também nos equilibrar, também aproveitar os ensinamentos do Cristo e olhar para uma lição como esta, por exemplo, e nos perguntarmos: será que de fato eu também não vivo das aparências? Será que de fato eu também não estou buscando nas atividades uma rota de fuga para este olhar para mim mesmo? Será que de fato eu estou aproveitando este manancial que a doutrina espírita nos oferece para compreender, crescer e evoluir? Não nos esqueçamos. Muito será cobrado àquele que muito foi dado. E quem nos cobrará? A nossa própria consciência. Saibamos, meus amigos e amigas, dessa responsabilidade que todos nós carregamos. E não nos esqueçamos que trabalhar sim, mas acima de tudo, olhar para si, pois essa virada de chave de crescimento espiritual só acontece de dentro para fora e não ao contrário. Para que possamos nos conhecer, nos modificar e, acima de tudo, aprender. Aprender a amar verdadeiramente. Para que nos afastemos das obras de iniquidade, para que não estejamos enquadrados naquela condição de faça somente o que eu falo e não o que eu faço. Pois afinal, como nos lembra Leon Denis, não basta orar, não basta crer. É preciso vivenciar a fé. Portanto, deixemos de lado as máscaras, deixemos de lado as atitudes somente exteriores e busquemos, de fato, para nós, a interiorização de tudo aquilo que já estudamos, de tudo aquilo que vemos, de tudo aquilo que aprendemos. Busquemos, de fato, não só dividir por intermédio do trabalho no bem, mas também adquirir, compreender, assimilar. Pois nos foi dada a grande oportunidade de transformação. Nos foi dada a grande oportunidade de crescimento. Não a percamos em discursos inúteis, não a percamos em atividades superficiais. Dediquemos esse tempo que nos é tão valioso a efetivamente crescer espiritualmente, para que sejamos dignos de estarmos ao lado do Cristo e ingressar no reino dos céus. Gostaria de concluir a nossa conversa de hoje com um trecho que está presente, inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que é o nosso capítulo de estudos, no item 9, onde Kardec e a espiritualidade concluem nos dizendo: são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens a conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das inovações e o rio do progresso as arrastarão.
Que Deus, nosso Pai, possa permitir que lembremos das lições do Cristo em todos os dias de nossa vida. Que não nos esqueçamos dessas lições, para que possamos nos esforçar efetivamente em diminuir a distância existente entre aquilo que eu sei e aquilo que efetivamente eu pratico. Que essas lições, que ora habitam minha mente e muitas vezes até meu coração, possam caminhar e seguir até nossas mãos, transformando em atitudes todos os exemplos, todos os conteúdos que o Cristo nos apresentou. Que assim possa ser. Paz e bem a todos.